Perguntaram aqui de diversas formas diferentes sobre tamanho de livro e preço de livro, tá? E uma das perguntas mais relevantes... Ô, PCzinho bom, travando tudo. A minha voz deve estar saindo, né? Uma das coisas mais relevantes é tamanho de livro para começar. Eu falo bastante que se você for um escritor, iniciante ou não, tanto faz. A menos que você seja de grande editora. Aí não é você que vai cuidar disso, né? Mas se você tiver, em qualquer momento, pagar para imprimir um livro, saiba que se o seu livro tiver mais de 250 páginas, ele já começa a custar caro. Caro, tá? Hoje, pra gente conseguir repor estoque de um livro de 250 páginas na Flive, a gente gasta quase R$22. Quase R$22. Salve Nayara, boa noite. Por que tão caro? Né, algumas pessoas devem estar se perguntando. E a resposta, gente, é porque as gráficas são gráficas que imprimem em baixa quantidade. É a impressão que chama de impressão digital. Essa impressão, ela pode partir de um exemplar até uns 300 costuma valer a pena. De 300 para 500, costuma valer mais a pena você imprimir 500 numa gráfica offset do que imprimir 500 numa gráfica digital. Porém, vai valer a pena mesmo 1.000 e mesmo assim o preço não vai baixar pra caramba, só que a qualidade dá uma melhorada e o custo diminui um tantinho. É caro, tá? A minha sugestão para um escritor que está entrando no mercado agora é entrar com um livro de 200 páginas. Uma história curta, uma história extremamente comercial, com um plot extremamente forte, sabe? Uma história curta, direta, reta, que você consiga explicar para alguém a história em uma linha. Eu sei que a gente tem um tesão em consumir grandes obras épicas e a gente fica com essa vontade de produzir só histórias que elas são enormes ou que elas são muito vagas na explicação daquele plot. Por quê? Porque a execução da história é muito boa, né? O Game of Thrones em fantasia é um bom exemplo disso. Desventuras em série é uma obra legal de humor, que também, né, épica, grande e tal. Bridgerton, no romance de época. Então como é que você explica Bridgerton? Pô, Bridgerton é um romance de época e é meio que isso, velho. Não tem um plot óbvio, entendeu? Game of Thrones é uma galera brigando, né, politicamente pra ter controle do Trono de Ferro. Foda-se! Vocês entendem que são plots extremamente rasos, superficiais? O que brilha nas grandes obras imortais da humanidade, essas obras enormes que a gente gosta de ver, de ler, etc., é a execução, é uma boa história. Só que como que as pessoas, as editoras, os influenciadores, os leitores, os agentes, vão saber que você é um bom escritor, um bom contador de histórias e um bom executor de histórias se você não for lido por elas? Então como que você resolve a questão de você ser lido pelas pessoas? Simples. Você dá para elas algo curto de ler, com uma proposta extremamente fácil de você decidir se você vai gostar daquilo ou não. Sabe o que eu tava assistindo ontem? Nossa, eu tô um pouco doente, né? Quem tá lá no grupo do Ninho do WhatsApp sabe, eu quase não fiz live hoje porque eu tava realmente me sentindo mal. Ontem à noite eu fiquei com febre, passei bem mal de noite mesmo, assim. Fiquei bem mal. E aí ontem à noite eu tava assistindo Uma Noite no Museu. E eu parei pra pensar, e ele é baseado num livro, né?
parei para pensar que Uma Noite no Museu seria um excelente livro para começar uma carreira de um escritor. Por quê? Uma Noite no Museu, qual que é o plot? Um museu que ganha vida à noite. Esse é o plot principal. Qual que é a história que você vai ler? Um segurança noturno que trabalha no museu que ganha vida à noite. Qual que é a sinopse? Fulaninho, é Larry o nome dele, né? Larry é um fudido, sem esperança. O filho odeia ele. E ele aceita um emprego em um museu como sua última esperança. Mas o que ele não sabia é que toda noite o museu ganha vida. E esse seria o maior desafio da sua vida. Algo assim, tá? Algo assim. Essas são as linhas, né? O plot base, a história que a gente vai ler, a sinopse. 200 páginas. Ah, Lucas, mas Uma Noite no Museu é enorme. Cara, não é. Se você for reassistir hoje o filme, você vai ver que são 3 noites só que ele passa no museu. A primeira noite que ele passa no museu é um caos. A segunda noite que ele passa no museu, ele tenta resolver todos os problemas e falha miseravelmente. A terceira noite que ele passa no museu é quando rola o roubo da placa. E ali, depois que ele recupera a placa, o filme acaba. São 3 noites só. Poucos personagens. Pouco desenvolvimento dos personagens do museu. O desenvolvimento principal é do próprio Larry e da família dele. Do Larry, inclusive. É um livro curto, velho. É uma história curtinha. Esse é o tipo de obra que eu considero que é o melhor caminho para um escritor brasileiro começar. Escritor de qualquer lugar do mundo. Vai entrar no mercado comercial, você quer mostrar para todo mundo que você é um bom escritor e que você sabe contar boas histórias, pega um plot extremamente simples de explicar, escreve ele numa história de 200 e pouquinhas páginas, 200 e poucas mesmo, assim, tipo... Menos de 200 eu não acho legal. O Augusto acho que perguntou, né? Alguém perguntou qual que era o mínimo. Cara, eu acho que 200 páginas é o mínimo. Pode ser um pouquinho menos, só um pouquinho, mas não muito menos. Tá? Entre 200 e 300 páginas é o sweet spot. 250 é o custo-benefício ali. Mas um livro de 200 páginas e um de 250, o valor percebido pelo leitor não é tão diferente. Então, o de 300 vale mais a pena. Se você vai escrever uma história de 250, já parte para 300. Quanto custa hoje fazer um livro para Fly repor o estoque de um livro de 300 páginas? Quase R$26. Caro pra cacete. Quanto custa para repor um livro de 200 páginas? Quase R$20. São R$6 de diferença. Literalmente, R$6 de diferença. Por 100 páginas. Quando você pensa que são R$6, pô, R$6 a mais a menos é pouca coisa. Mas imagina que o quanto um leitor percebe de valor num livro de 200 páginas para um de 300, muitas vezes é semelhante. Então você pode vender esses 2 livros. Quanto que tá o preço de capa dos dois? Ó, a diferença de preço de capa deles é de R$15. O de 200, o preço de capa é R$ 49,90 e o de 300 é R$ 64,90. R$15 de diferença. Ou seja, a diferença de custo é de 6, a diferença de preço de venda é de 15, mais que o dobro, porque é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Esses são os preços máximos, né? Preço tipo ideal de venda. Mas normalmente você vai vender por menos. O de 200 páginas, eu não acho que tem por que baixar de R$ 49,90. Não acho que tem por quê. O de 300 eu venderia normalmente por, cara, de R$ 49,90 a R$ 64,90. Acho que R$ 64,90 não é caro. Ainda não é caro. Porém, para o leitor numa estante de livraria, os 2 livros podem ter um valor muito parecido na cabeça dele. E qual livro vai dar mais lucro
se vendido a R$ 49,90? O de 200. Se os dois estiverem no preço ideal, o de 300 vai dar mais lucro. Por quê? Porque ele custa mais caro, tanto para produzir quanto para vender, então ele vende um pouco menos do que o outro. Matematicamente falando, na teoria, venderia menos que o outro. Então, essa que é a questão. Existem tamanhos de livro, cara, que na minha opinião, o preço de capa oficial, o preço de capa que realmente você deveria vender o livro, cara, é muito caro. Mas é um preço que ele é feito matematicamente. O que quer dizer matematicamente? Quer dizer que eu peguei o custo de impressão de cada livro e eu fiz uma fórmula matemática que preveu que o custo de impressão desse livro representasse 40% do preço de venda dele. Ou seja, quando você vender um livro, você deve ficar com 60% daquele valor para você. Essa é a regra que eu fiz. Nessa regra, um livro de 200 páginas, ele custa para o cliente R$ 49,90. Um livro de 400 páginas custa R$ 79,90. R$ 80 versus R$ 50. Quase dobrou. Aí você fica, cacete, Lucas, mas é muito caro. Eu acho que é também. Eu também acho caro. Mas é uma questão matemática. Não é nada tirado de lugar nenhum além de matemática. O custo de impressão de um livro de 400 páginas obriga ele a custar, no mínimo, R$ 79,90. Porque, na verdade, gente, deveria ser até mais caro. Tá? Tô olhando aqui, deveria ser mais caro. E a gente tem uma fórmula aqui que ela demonstra o lucro esperado Uai. Ela demonstra o lucro esperado quando você faz uma reposição de estoque. E o lucro presumido, ele é sempre o mais próximo possível do zero, porque a gente não tem lucro com impressão. Então ele é o mais próximo do zero. Só que ele prevê que as pessoas vão fazer impressões de 50 exemplares. E o padrão é que a galera faça impressões de 20 exemplares. Por que ele prevê 50 exemplares? Para descontar o frete. Porque também tem essa questão a ser considerada. Então tem o custo de impressão, mais o frete daquela impressão até a editora. Se você imprimir menos de 50 exemplares, por esses custos que eu estou falando, tecnicamente a editora provavelmente vai ter prejuízo. Porque o custo adicional previsto por exemplar não vai pagar o frete. E aí, óbvio, a gente mantém isso aqui, por quê? Porque a gente normalmente imprime vários títulos ao mesmo tempo. Então é um frete só, e aí barateia um pouco do frete. Por isso que eu fiz esse cálculo aqui baseado em 50 exemplares e não em 20. Porque se eu fizesse em 20, o custo para a reposição de estoque ainda ia ser maior. E esse custo de reposição de estoque é o custo tanto para o autor quanto para a própria Flive repor livros que ela quer reimprimir. Então isso é pesado, gente. É pesadíssimo. 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 Você trabalhar com livro, você imprimir livro, você pagar para imprimir um livro de forma digital, que é uma impressão em baixa tiragem, é caro. O quanto o cliente paga no final é caro também. Porque o mercado editorial é um mercado onde todo mundo ganha mal e tudo é muito caro. E é basicamente isso. Vocês querem ganhar dinheiro estando no mercado do livro, vocês têm que lembrar o que eu falo sempre. Não dependam apenas de royalties do seu livro. Mas não esqueçam dos royalties do seu livro. Você tem que somar e não subtrair.
Eu vou fazer um outro vídeo separado para falar sobre essa questão aí do preço diferente, da competitividade, porque esse aqui já tá grande. Então lembrando de deixar o like e se inscrever aqui no canal.